Vou mudar o meu layout aqui para mosaico para eu ver todo mundo. Olá, Gilmar, tudo bom? Agora eu estou vendo todo mundo. Paulo Sérgio Pinto! Mas que alegria, Paulo Sérgio! Há quanto tempo? Você está mudo, você está sem som, Paulo Sérgio. Ok, todo mundo confinado, né? Mas é bom vê-los aí. Satisfação. Tudo bem, presidente? Paulo Sérgio, que alegria. Você não imagina. Presidente, ex-presidente, é uma beleza esse time aí. Você está mais magro, está com a fisionomia ainda melhor, está uma beleza. Não tinha falado contigo agora... ainda. Tinha mandado mensagem só, mas não tinha falado contigo depois que tu passaste por essa preocupação. Meus parabéns. Teu programa está cada dia mais cada vez. Tá certo? Já tá fazendo... Eu até não já fiz aniversário, viu, presidente? Reaniversário fiz. Reaniversário. Faz mais de um ano. Eu fiquei com aquele episódio. Grupo. Foi criado um grupo, foi a coisa mais impressionante que eu vi, foi a criação daquele grupo. Não sei de quem foi a iniciativa, e aí pediram gravação, os que concordassem, gravação, eu tive que fazer uma selfie, uma gravação para ti, rapaz. Foi uma coisa, aquilo era a coisa mais linda, não parava fila. Não parava fila, dava para eleger um senador ali. Paulo Sérgio, seja bem-vindo aqui. Olha, eu quero que você não esqueça que dia 30 tem a troca de bastão da Sociedade de Engenharia. Vai assumir o Walter Lídio. É imprescindível que o amigo esteja lá. Se tiver muito ocupado, e é 18h30, a gente quer fazer uma coisa bonita, embora seja tudo por videoconferência, mas a beleza mesmo vão ser os amigos que lá estiverem. Vai ter uns speech lá, é muito importante. Dia 30 às 18h30 da tarde. Vai estar governador falando, vai estar prefeito falando, vai estar presidente da Assembleia falando, vai estar o Procurador-Geral de Justiça falando, o Tribunal de Justiça não e o Tribunal de Contas do Estado é um rapaz que é do PT, mas é um homem de direito. É uma raridade isso, mas é um cara bom. Você conhece bem? Conheço. É gente boa. Não, mas é assim. É meu conterrâneo de Cachoeira, o Voltaire de Moraes. Cachoeira. Você sabe, você está falando em Cachoeira, eu vou encerrar aqui, não quero passar. Vamos dar 5 minutos de tolerância para começar o nosso tema, de forma que todos vão ter paciência para ele. Você sabe que o meu primeiro grande amor, a minha primeira paixão era de Cachoeira do Sul. Cora Rosa Guberti. Nunca esqueci na vida, tá certo? E ela faleceu, lamentavelmente, há pouco tempo. Sabe que ela foi rainha da Fena Rosa, né? Bom gosto, presidente. Eu tive lá naqueles bailes de Cachoeira, eu tive lá uma ocasião, quando eu era jovem, já faz mais de 10 anos isso. Maravilha, lá no Rio Branco. Tá bom. Bom, meus queridos que já estão aí, nós vamos começar daqui a pouco a nossa Bom Dia Engenharia e vamos dar uns 5 minutos de tolerância para que a maior quantidade possível possa ouvir. Tá certo? Estamos aí. Albano, eu queria eu te mandei aqueles retoques do nosso parecer sobre a questão da Ecosul. Eu vi o seu recado. A gente fez o retoque no sentido de torná-lo mais compreensível, tá certo? Sobretudo a mídia. Não dizer que eles vão trocar os contratos de A, de B, eles vão duplicar a estrada, terminar a duplicação. Fiz até mais um retoque agora, pedi para te mandar agora para o grupo todo, viu? Já com o ofício da SEG. Eu resolvi fazer um ofício da SEG e anexo o parecer do grupo que tu coordenaste, tá bem? Ok, Ponte, pode. Estamos aguardando aí. Eu estou te mandando hoje, ainda dá para fazer retoques eventuais, tá? Ok. Tá bom. Então, meus direto amigos,
Romano, acho que não estou te devendo nada, né? Não, presidente, não. Estamos quites. Depois da eleição de ontem, fabulosa, estamos quites, mas já temos programação de... Você viu que loucura? Eu nunca pensei que ia ser apertado assim. Aquilo ali são interesses, né, presidente? Na próxima, nós temos que começar antes isso. Eu tentei alertar os senhores, né, de que aquele conselho é muito importante. Ele é um conselho propositivo, ele é muito escutado. Conselho de Ciência e Tecnologia de Porto Alegre. E a Sociedade de Engenharia não pode perder os seus espaços. Né? Não. Aquele lá, você vê, poucos, eu acho que 7 votos, a gente já perdia. A sorte que eu encontrei ainda o vice-prefeito, que estava presidindo a sessão, eu mandei para 6 secretários do pedido de socorro daquele próximo, para o prefeito e para ele. E ele me chamou, na hora eu disse para você, chamou e disse, pode deixar. Então, 10 votos, né? Não, a gente teve 70 votos. Não, eu sei disso. Eu digo que se tira os 10 do governo, pedimos. Estávamos fora. Mas a gente articulou muito, né? Eu sei. Eu estou dizendo a excessiva direção para a próxima. Nós temos que começar antes. Porque a sociedade é muito querida, ela é justiçada. Não à altura, mas ela é justiçada. Mas é que tem que se articular, né? Não é à toa que alguns partidos se articulam muito bem, né? É isso aí. Então a gente aprendeu essa escola aí e a gente trabalha nisso. Eu agora, quando não quiserem valorizar a SEGS, sabe o que é que eu estou fazendo agora? Eu digo, a SEGS tem como afiliado o Paulo Sérgio Pinto. Esse é craque. Esse é um dos símbolos da Sociedade de Engenharia. É verdade. Além de engenheiro do ano. Além de engenheiro do ano. Ah, foi engenheiro do ano? Obrigado. Qual é o te lembra? Te lembra o ano? Engenheiro desempregado. Engenheiro desempregado não ganha engenheiro do ano. Tu te lembra do ano? Qual foi, não? Não. Engenheiro desempregado não ganha engenheiro do ano. Tá certo. Bom, moçada, nós vamos então, demos os 5 minutos de tolerância, vamos iniciar o nosso série debate de hoje. Eu quero preliminarmente agradecer a presença dos companheiros que se encontram aqui e particularmente aos que vão fazer a exposição do nosso tema. Não há, talvez, para os municípios nada mais relevante hoje do que a questão da mobilidade urbana. Está aqui o nosso coordenador da Comissão de Transporte da SEGS, que é o João Albano, que faz parte dos que vão expor aí as ideias sobre isso. O prefeito Jário Jorge foi convocado, me ligou há pouco, desculpe, deixa eu ligar aqui, foi convocado para uma reunião da região metropolitana, neste horário, de forma que não vai poder, mas está mandando uma pessoa que eu ouvi falar que é da maior qualificação. O Questa disse que é um dos caras mais preparados, é Felipe Martini, que eu não conheço, que é um dos caras mais preparados que tem lá na prefeitura. Eu referendo isso, presidente. É uma pessoa espetacular, o Martini. E é primo do Petri, do Gilberto Petri, viu? Do Gilberto Petri. Tá ali o Martini. Um abraço, Martini. Depois tem o Questa, que não sei se já está aí, que vai ser o palestrante principal, porque o que nós vamos apresentar é um sistema de transporte que a Prefeitura de Canoas está implementando, onde se reduz o consumo de CO2, reduz-se preço, provavelmente, porque qualquer coisa que aumente o preço de mobilidade e aumenta a qualidade. Então, o que disso pode ser aproveitado para Porto Alegre, nós resolvemos convidar o César Chile, que vai participar em frações do tempo, ele estará com o BNDES tratando de um assunto, mas vai participar, e o Záquia, que é o secretário incumbido desse tema aqui em Porto Alegre. Então, eu quero agradecer a vocês, aos que estão aí. Eu iria começar, se não tiver o Questa, que eu não estou vendo, mas eu estou vendo só 6 pessoas. Questa, tu está aí, Marcos?
Tô presente aqui, Ponte. Tá. Desde 5 para as 10 aqui. Prazer. Tá ali você de barba. De barba, ele parece Jesus Cristo, rapaz. Isso aí tem que tentar alguma coisa, né, Ponte? O cara é forte, ó. Marcos, você acha, eu não pensei aqui a estrutura, eu acho que melhor talvez seja ou você ou o Felipe Martini para começar a fazer uma exposição. Qual é a sua ideia? O que você acha melhor? Olha, eu acho que eu posso fazer uma apresentação aqui do tema, né? Que aí perfeito. Fica homogênica aí a informação, né? Perfeito. Então ficamos assim, vai começar pelo Marco, depois nós vamos para o Felipe Martini, com isso se completa o projeto de Canoas, e aí nós podemos avançar na nossa observação do Albano, sobre o que ele viu, e o que a SEG já estudou para Porto Alegre. Nós temos estudos bem aprofundados para Porto Alegre. E depois entrarão, naturalmente, o China, dependendo da hora que venha, e o Záquia, que é um dos possíveis receptadores das ideias que nós vamos desdobrar aqui. Então, desde logo, agradecendo a palavra a todos os companheiros, eu passo a palavra para o Marcos Quester. Muito bem, só uma questão técnica, a apresentação, vocês têm ela, vocês compartilham ou eu devo compartilhar aqui? Sim, como preferir. Então coloca aí, Romano. Certo, vou compartilhar. Tá bom. Bom, então, bom dia a todos, tá? Eu queria primeiro agradecer aí a honra, né, Ponte, tá é sempre muito bom estar aqui com vocês, principalmente sobre a tua liderança, aí sempre a gente é uma das grandes lideranças aí do Rio Grande do Sul, né? Então aqui tá longe, aqui remoto, mas assim, a proximidade sempre é bom, né, Ponte, dá uma osmose, a gente sempre aprende um pouquinho, né? E queria saudar aqui a Sociedade de Engenharia também, a parabenizar aí o Walter Lídio. A sociedade aqui só tem craque, né? Isso aqui é brincadeira, o Barcelona aqui, né? Só tem craque nessa sociedade, né? Então, sai um campeão, entra outro cara muito bom aí, então fico muito feliz aí que esteja. Pena que a minha formação não é engenharia, né? Eu sou da computação, ali ficou no limite ali da engenharia. Agora tem engenharia da computação, quando eu fiz não era assim, né? Mas enfim, fiquei pertinho ali, Ponte, mas não, infelizmente não, acabei não sendo engenheiro, que meu pai queria, né? Me encheu o saco, né? Pode fazer engenharia, né? Eu na época acabei indo do lado ali na computação, né? Mas muito bem. Agora somos engenheiros, né? A nossa empresa é uma empresa de engenharia, né? Então temos um grande apreço aí, mais uma vez obrigado aí pela presença. Também queria cumprimentar ali o Felipe Martini, né? E o Záquia, que eu vi que estão presentes, e uma série de amigos aqui, estou vendo um monte de gente conhecida aqui, né? O Bortolini, o Romano e tal. Então, uma saudação a todos aí, nesse mais esse encontro aí. Semana que vem estaremos aí na troca de comando, né? Mas o Ponte fica por perto, né, Ponte? Senão perde a graça aí. Claro. Ok, então a meta aqui é trazer um pouco do plano, né, que está sendo desenvolvido aí em Canoas, né? Tá? E esse plano, ele traz uma abordagem um pouco diferente, aí o Ponte já deu uma prévia, né? Que é a questão do carbono, né? A gente está vivendo aqui uma grande transformação, Ponte, tá? E isso é uma coisa 2021, tá? É uma coisa deste ano. Tá? Nós estamos vendo, aí nós estamos na beira aí de um novo boom econômico mundial, tá? De um novo momento, né? De uma retomada que já está acontecendo na Ásia, né, com mais intensidade, agora nos Estados Unidos, na Europa está um pouquinho mais atrasada, isso tem muito a ver com o processo de vacinação, né? E está muito claro assim que essa é uma retomada verde, tá? Essa é uma retomada a economia a economia pós-pandemia ela será diferente, ela já está diferente, tá? E tudo indica que nós teremos aí um mundo mais ligado aí à economia verde e mais ligado à questão digital. A digital está aqui, né? Estamos aqui, em vez de fazer presencial, estamos aqui com excelente qualidade, fazendo aqui uma conferência, né, através de eletrônica, né, através da informática, né, que é uma coisa que, vamos combinar, isso aí 1 ano e meio atrás não seria possível. Tá? A tecnologia não estava tão boa, tá? Os nossos hábitos não estavam adequados, né? Se tu chamar alguém para uma teleconferência era uma coisa esquisita, né? Hoje a gente está estranhando quando é presencial, né? Tomara que mude isso e volte aí
atividade presencial como se fazia antes, né? Mas esse mundo digital ele traz aí uma série de vantagens, questões até econômicas e de praticidade, né? Então a gente está aqui fazendo 2, 3 seminários por dia, né? Ou encontros ou conferências, né? Que presencialmente não aconteciam. Tá? Quem tem o hábito aí de, por exemplo, ter atividade no centro do país ou no exterior, né? A mesma coisa. Quer dizer, hoje muitas reuniões se resolvem de forma virtual, o que antes não era possível, né? Tinha que fazer presencial e faz agenda em São Paulo. No fundo, é uma coisa muito improdutiva, né? A gente sai daqui 5 da manhã, pega um voo, né? Chega cansado, consegue fazer, sei lá, 3 reuniões no máximo, né? E no final do dia está exausto, né? Então o mundo digital ajudou muito nesse processo e trouxe, vamos combinar, trouxe racionalidade, né? Algumas coisas se resolvem bem, né? Reuniões às vezes mais curtas, né? Claro, algumas são insubstituíveis, mas algumas isso aí funciona. Então eu queria trazer já essa visão, né? A gente está entrando num novo, a gente está passando num portal, nós estamos entrando num mundo diferente. Então, Ponte, o que nós fizemos aí? Como o nosso produto, tá? O aeromóvel é um produto, é uma solução, né? Um sistema de transporte. Tá? Nós estudamos assim profundamente mesmo, né? Nos últimos 5 anos, tá? O que está acontecendo com as cidades? As cidades são o nosso cliente. Então nós primeiro nos demos conta do seguinte, claro, né, a nossa empresa ela vem de um cunho científico, né, de engenharia, técnico, né, que é muito personificado aí pelo meu pai, né, que é um cara que a técnica é a cachaça dele, né, foi a cachaça dele, né. E de uns 5 anos para cá nós mudamos um pouco essa estratégia, claro que é no fundo olhar mais para o mercado, né? Então nós estudamos muito cidades, tá? O que está acontecendo, qual é a importância das cidades, o que as cidades lá fora ou aqui estão fazendo. Tá? Então a primeira conclusão que a gente chega, assim, que ela é um pouco negativa, um pouco não, eu diria ela é bem negativa, não só para Porto Alegre, não para Canoas, mas para o Brasil. Tá? Quando tu vê o movimento mundial, tá? O Brasil está fora desse jogo. Tá? A gente vai lá em Barcelona, né? A convenção das cidades, né? O que as cidades mais avançadas estão fazendo, como é que elas estão fazendo o seu desenvolvimento. Né? A gente vê muito pouco Brasil nesse ambiente. Né? Então eu diria assim, nós estamos bastante atrasados. Bastante 10 anos, 15 anos, viu, Ponte? Não é 2, 3 anos. Nós estamos muito atrasados nesse mundo das cidades. As cidades elas trazem uma outra questão agora. Tá? Em 2018, senhoras, a população mundial ela passou a ser urbana. Tá? Então ali tem uma virada de chave demográfica. Tá? Em 2018 era meio a meio, né? Vinha se aproximando. Né? Hoje nós temos 55% já da população vivendo em cidades. Então a economia está nas cidades, a indústria né, do conhecimento está nas cidades, as emissões, né, de gases estão nas cidades. Então as cidades estão virando, né, o grande protagonista. Né? Em alguns momentos, para alguns projetos, a cidade é muito mais importante do que o Estado e do que o país. Né? A gente disputou aqui, né, disputa a planta da General Motors, né, da Volkswagen e tal. Isso é uma disputa de estados, né, pelo investimento, tá? Uma coisa bem tradicional. O Ponte fez muito bem, fez isso no passado, né, Ponte? Né? Como é que atrai investimento? Tá? Hoje, quem está começando a tomar a liderança nesse processo são as cidades. As cidades é que fazem a diferença, né? Pela sua qualidade de vida, pela sua eficiência, né? Se ela tem um bom sistema de transporte, né? As pessoas vão perder menos tempo no congestionamento. Né? Tem algumas coisas assim que a gente se acostuma e que são graves. Né? Congestionamento é um caso. Tá? Simplesmente nós nos acostumamos com isso. Tá? Mas se tu pensar que às vezes a gente fica 2, 3 horas por dia, São Paulo a média é 3 horas e meia de trânsito, na média, né, de São Paulo. Né? Então isso é no fundo uma grande improdutividade. Tá? Em vez da pessoa no lugar da pessoa estar ou no trabalho ou na sua casa, no seu tempo de lazer, a pessoa está parada no trânsito, estressada, né, respirando poluição. Né? Tá? Então isso são ineficiências das nossas cidades, né? Só que isso está mudando. As cidades elas perceberam isso, estão mudando isso, e isso é o grande fator que começa a atrair talentos, começa a atrair empreendedores. Então tu olha lá o Vale do Silício, né? Por que o Vale do Silício concentra tantas empresas de tecnologia, tanta gente boa, todo mundo, né, diferente, todos os talentos querem ir para lá?
né, porque tem um ecossistema, né, que é atrativo, que é diferenciado. Tá? E não são os prédios, nem a Universidade de Stanford, é um conjunto. Né? Eles têm infraestrutura, têm conhecimento, têm empreendedorismo, né, e têm qualidade de vida. Tá? As pessoas vão para lá no final das contas porque lá se vive bem. Tá? Não é porque tem prédios espelhados. Né? Então o fundamental é a qualidade de vida. E aí tu entra direto no tema das cidades. Pode passar ali, Romano, por favor. Tá, então aqui, ó, isso aqui é um diagrama, nós discutimos isso na segunda-feira lá com a equipe do seminário realizado em Canoas. Tá? Então esse diagrama aqui, tá, ele exemplifica, né, de como essas relações acontecem dentro da cidade. Né? Nós temos lá embaixo, tá, a mobilidade urbana aqui. Né? Então, mobilidade urbana sustentável, né, que é o novo sobrenome da mobilidade. Ela tem que ser sustentável não só do ponto de vista ambiental, mas do ponto de vista econômico. O Zac aí está com um problemão aí, né, que é, como é que faz a sustentabilidade econômica do sistema de transporte de Porto Alegre? Ele não é sustentável. Né? Ano passado a prefeitura, né, botou lá 100 milhões de reais na Carris e nas empresas concessionárias. E isso não foi para melhorar nada, não se comprou ônibus, não se fez investimento, nada disso. Isso foi tapar buraco, né? Isso foi para socorrer o setor. Né? Então isso, no fundo, é um dinheiro que evaporou. Né? Teve seu propósito, teve sua importância, né? Mas não trouxe nenhum investimento. Isso, né? Então a sustentabilidade, tá, tem que prestar atenção nessa palavra. Tá? Então como é que funciona aqui, Ponte? Tá? Tu tem aqui a mobilidade, tá? Então vamos olhar o ciclo interno ali. A gente tem mobilidade e no quadrinho do meio crescimento econômico. Tá? Qual é a relação dessas duas coisas? Tá? Ela é total. Né? Quando a gente tem um sistema eficiente de mobilidade, barato, né, pontual, a pessoa chega rapidamente no seu destino, a pessoa não perde, a pessoa não se molha na chuva, tá? Não pega resfriado, né? Quer dizer, isso é uma mobilidade com qualidade e sustentável, a cidade fica mais eficiente. Né? A gente perde menos tempo. Né? A gente tem aqui, às vezes chega o funcionário, aqui eu estou aqui na minha empresa em São Leopoldo, aqui começa às 7h30. O que a gente quer do funcionário de manhã? A gente quer que o cara esteja motivado, comprometido, né? Toda essa conversa é importante. Agora, se o cara acordou às 4 da manhã, ficou 2 horas num ônibus de péssima qualidade, né? Como é que esse cara vai estar motivado aqui, né? Tá? Então, a relação da eficiência do transporte com a produtividade das pessoas, das empresas e da própria cidade, ela é total. Né? Isso traz crescimento econômico. Então, a gente é mais eficiente, a gente consegue trabalhar melhor, vai gerar mais riqueza. Essa riqueza volta para o sistema de infraestrutura. Então, tu tem investimentos, né? Tu tem melhoria no serviço, na infraestrutura. Então, ali tu cria já um ciclo, né? Os dois bloquinhos de baixo já cria ali um ciclo virtuoso. Tá? Agora, olhando o ciclo maior, né? Então, lá na direita, né? Quando tu tem mobilidade, né? Tu vai ter eficiência no serviço, qualidade, vai melhorar o urbanismo, a cidade vai funcionar melhor, né? Tu vai reduzir emissões, tá? Vai reduzir problemas de saúde, vai reduzir fatalidades no trânsito, que é uma coisa escondida dentro dos nossos temas aí dos nossos problemas aí de mobilidade urbana. É uma coisa muito pouco falada, mas gravíssima, né? As fatalidades, né? Tu tem a questão da inclusão social, né? Conforto e segurança. Né? Então, quando a gente vai em Paris, vai em Nova York, vai em Londres, a gente vai lá, anda no metrô, aquilo é maravilhoso. Né? E aquilo é exatamente este ciclo aqui. Tá? Ali estão professores, alunos, trabalhadores, empresários, executivos, todo mundo usa o sistema público. Né? Então, primeiro, ele traz eficiência para a cidade e ele não é um símbolo de estratificação social. Né? Ele é um serviço da cidade, pronto, só isso. Né? Não é o pobre que anda de ônibus e o rico que anda de carro. Né? Só que o carro também já não funciona mais, né? Então não adianta. Né? Bom, então essa eficiência do sistema, ele te traz lá em cima desenvolvimento humano. Isso é o que todo mundo quer. Quem é da área pública aí, o Ponte já foi da área pública, o Záquia, né, o Martini, né? O que a cidade quer? O que o eleitor quer? Ele quer qualidade de vida. Tá? Isso aí tu mede através de 3 coisas fundamentais: educação, renda e saúde. Esses são os 3 indicadores de desenvolvimento humano, né, os oficiais aí das Nações Unidas. Né? Bom, tendo gente educada, tendo gente qualificada, com poder aquisitivo, né, com saúde, essas pessoas vão fazer o quê? Elas vão ser mais criativas, elas têm atividades econômicas mais qualificadas, né, e elas vão lá na setinha da esquerda,
voltar, né, para o sistema de infraestrutura de mobilidade da cidade, com inovação tecnológica, com empreendedorismo, com políticas públicas corretas, né, e mais maduras, né. Então esse ciclo vai se realimentando. Então aqui é só uma figura, né, que mostra claramente que assim, o desenvolvimento humano, que é o que nós todos queremos, né, crescimento econômico e um sistema de mobilidade sustentável, não tem como separar essas três coisas. Tu quer desenvolvimento humano, em algum momento o troço vai pegar na mobilidade. Né? Tu quer crescimento econômico, tá? Isso vai pegar com o tipo de gente que tu tem na tua cidade, né? E com o tipo de infraestrutura. Tá? Então, às vezes, a gente pensa essas coisas isoladamente. Tá? Eu só quero dizer para vocês, não tem como. Tá? Isso aqui é a mesma. Nós estamos falando do mesmo assunto. Tá? Romano, por favor, próximo. Tá? Então aqui, ó, dentro desse processo, tá? E aí, como é que a gente tem estudado cidades? Tá? A gente participa de seminários, tá? A gente tem relação muito próxima aí com especialistas na área. Tá? O ano de 2020 ele foi muito interessante, né? Porque como o mundo ficou virtual, a gente conseguia participar aí de dois, três seminários por semana, às vezes, né? Nessa área de cidades, de desenvolvimento econômico, né? De cidades inteligentes. Tá? Uma coisa que me chamou muito a atenção 3 anos atrás, isso aqui foi só 3 anos atrás, aqui em Nova York. Tá? O Jeffrey Sachs, que é uma grande autoridade aí da área do desenvolvimento econômico, né, ele falou o seguinte, ó, as cidades terão que ser totalmente elétricas no futuro próximo. Temos que planejar isso. Tá? Isso aí me soou visionário quando eu ouvi lá em 2018. Tanto é que eu anotei, né? Eu anotei e tirei, isso aqui é um negócio que eu preciso prestar atenção. Eu nunca tinha ouvido falar de cidade elétrica, eu já tinha ouvido falar de carro elétrico, já tinha visto carro elétrico, mas cidade elétrica era um conceito interessante, né? Então, isso em 2018 parecia uma coisa assim, visionária, distante, né? Uma coisa idealista, né, Ponte? E não é. Hoje, Copenhague, tá? Copenhague é uma cidade que em 2025 vai ser isso aqui, uma cidade neutra em carbono. Que ela está seguindo ali, faz mais de 10 anos, um programa, né, e vai se tornar aí uma cidade neutra em carbono em 2025 já, né? E aí tu olha assim, como é que é Copenhague? É muito bom viver lá, né? Os caras têm qualidade de vida, né, tem uma puta de uma estrutura social, né, são empreendedores, né, tem empresários, né, tu vive bem, o sistema de educação é ótimo, né? Então, eu acho que é uma boa referência, né? O norte da Europa, a Escandinávia, né? Eu sempre digo que aquilo ali é o melhor do mundo, né? Ali é onde os caras acertaram mais do que em outras regiões. Tem muitos lugares bons, o Brasil inclusive, mas ali eles fizeram muita coisa certa, né? E eram vikings, né, Ponte? Lembra isso, né? Os caras ali eram uns malucos lá e, hoje é o top aí do desenvolvimento econômico e social. Um outro grande exemplo, aqui só fazendo aqui uma observação, tá? É a Noruega, né? A Noruega, né, eu conheci muito bem a Noruega ali por atuação aí na área de petróleo e gás, aí né, que é uma outra atividade nossa aqui da empresa, né, e a Noruega ela enriqueceu barbaramente, era um país basicamente de pesca nos anos 60, e em função de como eles desenvolveram lá o Mar do Norte, que hoje não tem mais petróleo, né, hoje o fundo soberano, Ponte, da Noruega, ele tem tanto dinheiro, tá, que se eles liquidarem o fundo soberano, eles pagam $10 milhões para cada habitante. Distribui lá $10 milhões para cada um, acaba com esse fundo. Isso foi feito durante uma estratégia, né, de desenvolvimento industrial do petróleo, né, que agora está colhendo frutos, né, muito bem executado. Então os caras fazem coisas interessantes ali na Escandinávia. Né? Bom, aqui, olhando um pouco o contexto mundial, a ONU ela vem puxando muito essa agenda climática. A gente teve lá o Acordo de Paris, todos vocês já ouviram falar do Acordo de Paris, né? E as conferências do clima que vem acontecendo desde 1972. Teve a Eco 92 no Rio, né, teve o Acordo de Quioto, né, então tudo isso são encontros, né, organizados pela ONU e que começam a dar parâmetros e diretrizes para o mundo. Tá? O que, por exemplo, de prática, olha, isso é bacana, isso aqui é um negócio multilateral, ONU, né, uma coisa chapa branca aqui, né? Não é, tá? Isso aqui começa a bater no nosso dia a dia empresarial. Por exemplo, o Zakia sabe disso, vai lá fazer um financiamento no Banco Mundial, tá, para um sistema diesel, né, que não seja sustentável. Não tem dinheiro, Ponte. Tá? Não, os caras nem recebem a carta consulta mais. Então pega todos os bancos multilaterais, aí, Banco Mundial, BID, CAF, né, todos esses organismos de financiamento,
né, eles seguem essas premissas aqui. Tá? Então, se não tivesse parâmetros de sustentabilidade, tá, não tem mais dinheiro, né, desses bancos para esse tipo de projeto. Tá? E isso começa a apertar mais, né, em outras questões também de ter dinheiro muito mais barato quando o sistema é sustentável. Tá? Então, o Acordo de Paris, ele trouxe parâmetros importantes e ele não resolveu ainda pode passar a lâmina ali, Romano, por favor? Tá? Ele não resolveu ainda, tá, a questão do carbono, que é o assunto aqui de Canoas. Tá? Bom, qual é a importância de 2021 nesse contexto? 2021 é uma mudança. Tá? Nós estamos passando, né, para o portal aqui da economia verde. Tá? Os Estados Unidos fizeram uma sinalização extremamente robusta agora no mês de abril. Né? Teve uma mudança política lá, tá? Isso aí não é o tema aqui do debate, né, para se isso é bom ou ruim, mas o fato é que, né, tem uma administração hoje, né, que retomou a pauta, né, do tema climático. Tá? E o programa de investimento dos Estados Unidos, ele tá, e aí, claro, tem uma estratégia por trás disso. Tá? Isso não é um assunto, porque às vezes parece que é uma coisa de ideologia climática. Não é, pessoal. Tá? Isso aí é economia, isso aí são investimentos, isso aí é uma nova indústria. Tá? Isso são novas barreiras não alfandegárias que vão aparecer, vocês prestem atenção. Tá? Então isso aí tem uma tremenda estratégia por trás disso, né? Que, claro, os países desenvolvidos eles têm vantagens, né, nesse tema da sustentabilidade, porque eles já cortaram as florestas e já retomaram as florestas. Né? Nós ainda estamos cortando, né? Ainda estamos no estágio mais primitivo aí desse processo. Então, claro que eles levam vantagens, né, na economia mundial. Bom, mas o sinal dado pelos Estados Unidos agora em 2021, ele é significativo. Tá? Então, eles botaram aí um programa de 2 trilhões de dólares de investimentos. Tá? Esses investimentos estão em energias limpas. Né? Falando dos Estados Unidos, aqui o maior queima 25% do petróleo do mundo, né? 20% do petróleo do mundo. Né? Então, todo um plano de investimento baseado, tá, em energias renováveis e infraestrutura. Tá? E com isso eles querem, né, retomar a liderança. Claro, isso vai trazer inflação, vai trazer alguns problemas, mas é a jogada, né, de retomada dos americanos. E nós teremos agora em novembro a COP26. A COP26 é a sequência, né, do Encontro de Paris, né, é o Encontro Mundial do Clima das Nações Unidas. Tá? E este será, tá, embora o nome seja Conferência do Clima, isso não será uma conferência do clima. Tá? Isso vai ser uma conferência sobre a economia do carbono. Como é que vende, como é que compra carbono no mundo. Tá? Isso vai ser definido agora em 2021. Isso vai mudar parâmetros, tá, no mundo inteiro, né, de como é que as indústrias se comportam, como é que elas vão se desenvolver. Teve um episódio agora, 2 semanas atrás, vocês procurem no Google, tá, um processo legal contra a Shell na Holanda, né, aliás, na Bélgica. Né, a sede da Shell fica na Bélgica. Eles perderam um processo, tá, de popular, assim, várias ações que foram impetradas contra a empresa sobre compensação climática. Tá? A área de petróleo é um grande poluidor, é um grande emissor de gases de efeito estufa, né? E eles foram condenados por um tribunal de Haia a reduzir, escuta o número, o Ponte, 45% as emissões. Tá? Uma refinaria não tem como reduzir as emissões sem parar o processo dela, não existe craqueamento sem emissões. Né? Aquilo aí o processo é com emissões. Né? Então, assim, tu imagina o impacto estratégico para uma empresa como a Shell, né, que tem que agora, até 2030, reduzir 45% o teu principal processo, o que tu sabe fazer. Né? Então, isso são movimentos, né, que estão criando esse novo mundo. Tá? Agora, onde é que abre a porta? Abre para fotovoltaica, né, para energia eólica, novas formas de eficiência, né, dos sistemas energéticos. Né? E, por fim, né, a gente colocou ali o touro de Wall Street. Né? Esse touro aí, ele é o touro em carga, né? Ele representa aí, mundialmente, o mundo financeiro, né? Privado. Tá? E por que ele está ali? Né? Porque essa conversa aqui, tá, pessoal, embora tenha conferência do clima, que é da ONU, tenha presidentes, tenha países aí, a política está fortemente envolvida, isso aqui é um negócio da economia do mundo. Tá? As empresas hoje, elas têm, quem investe na Bolsa, né, pode ver lá na Nasdaq, na P3 aqui em São Paulo também tem, esse negocinho no fim ali chamado ESG.
governança ambiental e social. Tá? Isso é o carimbo social e ambiental das empresas. Tá? Isso permite hoje ao investidor, o cara que vai comprar ação ou vai vender ação, olhar lá como é que é o comportamento dessa empresa. Pô, essa aqui é uma empresa poluidora. Pô, essa aqui é uma empresa que emprega mão de obra infantil na Ásia. Tá? Então, esses negócios não passam mais. Tá? Então, isso está lá tá lá no balanço social e ambiental do cara, né? E tem valor econômico na bolsa. Eu costumo dizer a mesma coisa, né, que o produto orgânico do supermercado. Né? Tu vai lá, tem o selinho orgânico, tu sabe que aquilo ali vai custar eventualmente um pouco mais caro, mas aquele produto tem uma série de parâmetros que te interessam, né? E que tu está disposto a pagar mais por aquilo. Então, o mercado de capitais está caminhando junto nesse processo aqui, né? Então, tudo isso aqui é para dar esse panorama, pessoal. O mundo está mudando, tá? E tu precisa de tecnologia nova e tu precisa ser sustentável, tá? Isso é o que vai acontecer daqui para frente. Próximo, Romano, por favor. Bom, então falar um pouquinho aqui do aeromóvel, né? Então, isso é uma longa história muito querida aqui, muito próxima de Porto Alegre. Tá? Nós fizemos aqui o primeiro investimento para transporte urbano ali na linha do gasômetro. Aliás, estamos discutindo aí com a Prefeitura de Porto Alegre ali uma revitalização num formato mais histórico daquela linha, né, para visitação, né, para uma espécie de um museu de mobilidade, né, ativo, né. E aquela linha ali ela tem uma importância, né, eu já comentei provavelmente com os senhores isso, mas aquela linha ali, ela vem numa sequência das 9 linhas que foram construídas para o aeromóvel. Isso a gente estudou junto aí com a equipe da Sociedade de Engenharia. Tá? E ali foi feito um grande salto, né, quando se construiu aquela linha ali nos anos 80. Tá? Ali nós passamos de um veículo de 12 passageiros, depois tinha um pouquinho maior ali, mas que seja 24 passageiros, né, que era aquele que foi exposto ali em Esteio, que esteve na Alemanha, né? O duto era de metal, né, e o carro era pequenininho. Então, ali no gasômetro, nós fizemos o primeiro carro de 300 passageiros. Aí foi uma visão de, bom, agora nós precisamos, né, atuar em mobilidade urbana. Então, a linha do gasômetro ela tem um marco histórico, né, neste movimento aí, da mobilidade, né, e das soluções de média capacidade para as cidades. Tá? O aeromóvel ele tem uma fundamentação técnica total, né? Eu já comentei isso, né? Pô, meu pai na verdade era um cientista, né? Ele era mais cientista que empresário, né? Então a questão da técnica, de como desenvolver, de como testar, de como resolver as coisas, inclusive de forma eficiente, né? Do ponto de vista de energia, isso sempre foi o guia disso, né? E o aeromóvel, né? O sistema de propulsão pneumática que foi tanto discutido aqui na nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul, hoje uma grande parceira do projeto. Todas as certificações foram feitas, muitas das certificações foram feitas na URGS, né, nos laboratórios da URGS, né, se discutia a questão da propulsão, mas a propulsão pneumática não é o ponto central do aeromóvel. O ponto central do aeromóvel é o baixo peso, né, o sistema leve. Né, vocês veem aqui a leveza dessa viga de concreto, né, a leveza do veículo, e isso se traduz na eficiência energética. Pode botar o próximo? Pode. Então isso está aqui, ó. Tá? Quando a gente está falando desse negócio do clima, tá? Então não basta ser elétrico, tem que ser eficiente. E aqui está uma das soluções tecnológicas, obviamente, o aeromóvel não é a única, né? Mas esse gráfico aqui, também feito através de estudos técnicos, né, de engenharia, né, mostra aqui o consumo por passageiro. E com isso aqui eu já estou encerrando aqui a abertura da conversa, né? Então, a eficiência aqui, Ponte, ali são... Está cortando. Teu som está cortando, Marcos. Marcos, estamos sem... A tua imagem congelou. A imagem é do Romano, né? Não. O Romano está se mexendo, mas é porque está gostando. Tá, voltou? Agora já voltou, tudo ok. Voltou? Tá, então desculpe, pessoal. Bom, então aqui eu já estou concluindo, tá? Então aqui é a eficiência energética do sistema aeromóvel, né? Então comparado aqui o ônibus ao metrô e ao VLT, né? Que é o bonde, né? Então são e isso aqui é o que no fundo importa, né? Qual é a potência você paga pelo peso transportado? Esse é o fundamento do aeromóvel, né? Então o baixo peso dele, ele traz aqui, vocês veem na primeira coluna verde, né? Isso é o carro lotado. Então, no carro lotado, nós gastamos ali 30 watts por passageiro quilômetro. Né? O ônibus precisa de 160.
Tá? Agora, quando o sistema está vazio, que é 80% do tempo, quando está no vale, né, fora dos horários de pico, o aeromóvel aumenta um pouquinho, ali para 43, né, porque ele vazio, ele continua sendo muito leve. Né? O ônibus não, o ônibus vazio, ele praticamente... O slide. Oi? Para o Leandro passar o próximo slide. Isso. Tá. Aqui no nosso acervo, aqui tem uma participação grande, aí são mais de 200 estudos, né, 15 mil documentos de engenharia de fabricação. Né? Então isso aqui, ó, às vezes vem ainda essa conversa, né? Pô, mas e os estudos? Pô, os estudos estão à disposição, pessoal. Quem quiser olhar o acervo, tá? Tem estudos do IPT, da URGS, da Fundatec, né? De várias entidades internacionais. Tá? Isso aqui nós temos uma... eu considero, né, a discussão técnica do aeromóvel hoje ela é superada. Tá? O que acontece, e a econômica também, né? O que acontece agora é como é que põe em prática, que é o que a gente está discutindo lá em Canoas. Pode passar? Tá, e aqui tem então um modelo aqui de uma estação, né? Isso aqui já olhando dentro de uma cidade moderna, de uma cidade humanizada, né? Então vocês veem que as pessoas são o centro dessa figura, né? Então todos os sistemas modernos de transporte eles colocam as pessoas no centro. Tá? O aeromóvel, essa discussão de Canoas agora ela traz a questão, né, da redução do carbono, quer dizer, as cidades realmente limpas, né? Isso tem valor econômico nesse novo mundo aí que está começando, né? E a questão do desenvolvimento urbano, que é o DOT, né? De como é que tu desenvolve a cidade, né, as edificações, os bairros, de forma sincronizada ao transporte público. Acho que essa é uma grande discussão, né? Aqui em Porto Alegre nós temos avenidas muito deterioradas hoje, pega aí a Farrapos, a Bento Gonçalves, né? Isso são regiões da cidade muito facilmente recuperáveis através de um bom sistema de transporte. Tá? E a valorização imobiliária paga por essa transformação que se faz nessas regiões. Então, o projeto de Canoas ele vem nessa direção. Pode passar o próximo? Tá, e aí tem uma série de programas sinérgicos que as cidades podem fazer, né, nesse novo mundo econômico, né, a questão de mobilidade, educação ambiental, né, de arborização, que é importantíssimo, né? Porto Alegre é uma cidade muito arborizada, está muito à frente nesse ponto, né, e a questão da energia fotovoltaica, que também é objeto aí de outros estudos, aí, inclusive na Sociedade de Engenharia. Pode passar? Tá, a questão da energia fotovoltaica é super importante, né? Aí lembrando que a fotovoltaica ainda é uma tecnologia que a gente precisa de muito espaço, né? Ela precisa de muita área física, né? Então a eficiência energética que está lá na ponta ela é importante. E aqui então é um programa, né? Isso é uma tecnologia que combina muito bem com o aeromóvel, né? Porque precisa pouca energia. Pode passar? Tá, e aqui alguns pontos que estão nessa discussão central aí do projeto de Canoas, né? Que são formas modernas, né, de fazer licitações de transporte ou concessões de transporte. Então, cidades aí como Santiago, no Chile, Bogotá, na Colômbia, né, eles já estão olhando isso de uma forma muito mais avançada, né, separando, Ponte, as concessões, por exemplo, em material rodante. Então, tu tem uma concessão de frota, né, que normalmente os fabricantes dos equipamentos são esses concessionários, né, eles é uma espécie, é quase como se fosse um aluguel, né, da frota por um determinado tempo. Né, tu tem um cara que é da operação e tem um cara que é a infraestrutura. Então essas arquiteturas de concessão a gente tem que começar a pensar isso de uma forma não tradicional. Aqui no Brasil tu põe tudo numa caixa, joga para um concessionário, só que isso não está funcionando, né, isso não está dando certo. Então o cara ganha a concessão, faz a operação, compra os ônibus, aí não consegue renovar a frota, aí não consegue botar ar-condicionado, né, então essas cidades estão mais à frente nesses modelos e isso está sendo estudado agora no processo de Canoas também, de como, né, estruturar, fazer arquitetura de concessão de uma forma mais moderna. E aqui à direita aqui tem um cardápio, né, de formas de trazer valor para um sistema desses. Então tu tem aquelas coisas mais convencionais, tarifa, né, planos tarifários, né, publicidade, outras receitas acessórias, né, e depois vem uma série de outras inovações. O desenvolvimento urbano, o crédito de carbono, a regulação voluntária de carbono, né, a exploração dos serviços na infraestrutura, né, as externalidades dos veículos, isso aí nós vamos ouvir falar muito no futuro. Tá? Eu sei que o Zac tem opiniões a esse assunto, quer dizer, nós temos um automóvel, né, que é uma solução, né, eu uso automóvel aqui, a maioria de vocês deve usar, né, mas o automóvel está com os dias contados, né, ele não é uma solução global de mobilidade.
ele vai voltar a ser uma coisa mais excepcional, né? E ele tem um custo muito alto para operar o carro, né? A gente esquece coisas, Ponte, do tipo assim, pô, se eu estacionar meu carro aí ali na Coronel Marcos, ali na frente da Sergues, pô, eu estou utilizando ali uma área pavimentada, uma área pública que alguém pagou, né? E eu estou colocando ali um equipamento privado. Então, isso é um tema que vem agora na discussão. Quando a gente vai na Europa, né, na Itália, por exemplo, é terrível isso, né? Várias ruas tu não pode nem entrar se tu não for morador, né? Então, a organização das ruas e dos acessos, isso é uma coisa que está vindo, né? Tem pensamento liberal que às vezes acha que isso aí é cercear a liberdade. Tudo bem, isso é uma opinião também, também é uma verdade. Tá? Mas, enfim, né, que tipo de cidade nós queremos e o que se pode construir. Então, esse é o pano de fundo aqui. Desculpe que eu me passei um pouquinho no tempo aqui, né? Mas já devolvo, então, a palavra aí. Mais uma vez, muito obrigado aí, a Ponte e a Sociedade de Engenharia. Marcos, obrigado. Você não passou do tempo, porque essa é a exposição nuclear da questão, e muito rica, e traz muitas informações do exterior, pelo menos para mim, algumas novidades, embora a tendência a gente presumisse que era essa aí. Mas você traz números e está respondendo. Eu queria registrar já a presença do Schirmer, que vai ter uma limitação de tempo, por outros, como já avisei. Então, tínhamos pensado aqui, Schirmer, na estrutura do debate, essa exposição preliminar do Marcos Quert, você não teve a oportunidade de ver o começo, muito rica, mas ela vai certamente nos ser oferecida e nós vamos passar para o demais. Depois iria falar o representante de Canoas, o prefeito foi convocado para a reunião da região metropolitana e não está podendo estar presente. Mas mandou, todos aqui já concordaram, inclusive o Paulo Sérgio Pinto, que o conhece, e o próprio Quester me referiu muito, que é uma pessoa muito apetrechada para falar no tema. Então nós iríamos oferecer a palavra para ele, e depois iríamos começar um debate. Quem sabe as pessoas da Prefeitura de Porto Alegre, que um dos objetivos é esse, é trazer estas informações para ver se é possível aproveitar algumas delas na realidade de Porto Alegre, presente ou futura, e depois um debate com a Sociedade de Engenharia, que aí no grupo de exposição está representada pelo João Albano, que é o nosso coordenador da Comissão de Transporte. Como tu tens uma limitação de tempo, Schirmer, não sei qual é o tempo que pode expor, se dá para esperar, nós ouviríamos agora o representante de Canoas. Pode ser? Bom dia, pode ser, presidente Luiz Ponte. Bom dia, Ponte. Bom dia, Marcos. Bom dia. Claro, Ponte, eu infelizmente não pude assistir desde o começo, mas não tenho nenhuma dúvida que o assunto tratado é extremamente relevante, não só para Canoas ou Porto Alegre, mas a agenda ambiental e a questão da mobilidade urbana são essenciais e cada vez mais serão discutidos no futuro. Então, me deixa para o fim aí, até porque eu não pude ouvir, como falei, a começo da manifestação. Então, nós vamos passar para o Felipe Martini, que é quem vai falar por Canoas. Depois nós passaríamos para o Chile, para o Zac e no final para o Albano. Bom dia, presidente Ponte. Quero aqui, em nome do prefeito Jário Jorge, agradecer a ti, a Sociedade de Engenharia do Estado do Rio Grande do Sul, pelo convite para discutir um tema tão relevante, tão importante do século XXI, que é um problema que vem se aprofundado, se agravado com o passar do tempo, que são essas discussões sobre sustentabilidade, né, cidades inteligentes, inclusivas, e tudo isso passa, obviamente, pela mobilidade urbana. Quero também fazer uma saudação aqui ao querido Marcos Quester, né, o CEO da Aeron, o aeromóvel, que é um sistema genuinamente gaúcho e que deve ser valorizado por todos nós. Nós já abrimos um diálogo com a aeromóvel desde o segundo mandato do prefeito Jário Jorge, e somos um entusiasta desse sistema. É um sistema, como o Quester mesmo colocou, inteligente, sustentável, que não tem emissão de poluentes, e acredito ser uma grande solução para Canoas especificamente, eu não tenho a menor dúvida. Quero também cumprimentar, presidente, o Luiz Fernando Zac, secretário de Mobilidade da nossa capital, querido amigo também, César Schirmer,
deputado, prefeito, vereador, né, e hoje, de novo, secretário de Planejamento e Assuntos Estratégicos, também da nossa capital. O João Fortini Albano, coordenador da Comissão de Transportes e Logísticas do SERGS. É um prazer estar na companhia dos senhores e das senhoras que nos acompanham nessa manhã desse debate tão importante. Mais uma vez, ressaltando, né, a importância e parabenizando o presidente Ponte pela iniciativa de discutir um tema tão importante. Nós, aqui em Canoas, iniciamos essa semana, a cidade faz 82 anos, no domingo, e tamanha importância que o prefeito Jairo dá para essas questões que estão sendo discutidas aqui nessa manhã, que nós abrimos a nossa semana de Canoas com a primeira Conferência Municipal de Mobilidade e Desenvolvimento, que aconteceu segunda-feira, dia 21, ali no nosso Parque Shopping, né, que foi um momento de algumas palestras, de bate-papos com profissionais e engenheiros renomados nessa área de mobilidade urbana, né? E ali naquele momento também o prefeito Jairo, né, tem como destaque no final do evento a assinatura, né, de um documento da Cities Race to Zero, né, uma campanha global que Canoas vem aí se comprometendo com as metas de redução das emissões de carbono. Para vocês terem uma ideia, o país, né, que mais emite carbono per capita no mundo são os Estados Unidos, com 11 toneladas por habitante, né? Para vocês terem uma ideia, a média mundial é 5, 6 milhões por pessoa, e Canoas, né, hoje emite 10 milhões de toneladas per capita de carbono na natureza. Lógico que isso muito aqui pela nossa REFAC, né? Isso é inconteste. Então, nós iniciamos a semana discutindo esses temas importantes. Nós contamos também aqui como a importância grande desse evento com o chefe de gabinete do Ministério do Desenvolvimento Regional, o senhor Fernando Diniz, que participou também da abertura, né, os especialistas como de mobilidade urbana e ativa, o Rodrigo Tortoriello, também foi muito importante a participação dele. Também participou com a gente a gerente de mobilidade urbana da WR Brasil, né, a World Resource Institute, a Cristina Albuquerque. Também participaram uma engenheira aqui da Prefeitura de Canoas, a Tânia Batistello, um engenheiro também da Prefeitura da nossa cidade, o Maurício da Rocha, e também o presidente da Associação Nacional de Transportes Públicos, a NTP, o Ailton Brasilense Pires, e também pelo secretário executivo do ICLEI, que é uma organização internacional, né, que promove desenvolvimento sustentável. Também participou com a gente o Rodrigo Perpétuo e o CEO da Aeron Brasil, que está aqui com a gente, o Marcos Coester, né, que trouxe, né, explanou brilhantemente essas questões que envolvem sustentabilidade, né, cidades inteligentes, inclusivas, e, obviamente, trazendo, né, na pauta essas questões que envolvem o aeromóvel. Nós estamos trabalhando aqui já há algum tempo no plano de mobilidade, desde o segundo mandato do prefeito Jairo Jorge, né, só para deixar claro, eu hoje estou como secretário de Governança e Enfrentamento à Pandemia no município de Canoas e ainda como interventor dos dois maiores hospitais. Mas como, né, o querido César Schimmer sabe, como secretário de governo, que acaba atuando, né, em todos os temas que são de relevância da prefeitura. Eu me sinto muito confortável, né, para debater com os senhores, para poder ouvir, né, críticas, tomar sugestões, mas sempre fica muito difícil falar depois do querido Marcos Coester, que é um especialista na área. Então, nós estamos trabalhando esse plano de mobilidade aqui na cidade de Canoas, né, com uma mobilidade zero carbono. Estamos trabalhando um plano cicloviário, que é muito importante. Também trabalhamos, e agora também já implementamos na cidade, linhas rápidas, 10 novas linhas rápidas, e também trabalhamos com a Perimetral Oeste, para a gente poder reordenar a mobilidade urbana na cidade de Canoas, que hoje retira, né, obviamente, qualidade de vida das pessoas. Nossa cidade, infelizmente, ela é dividida, né, pela BR-116 e pela Transurb. Então, é muito importante soluções alternativas, e aí onde entra novamente o aeromóvel, porque ele não ocupa terreno, o aeromóvel ele é suspenso e também se enquadra nesse novo conceito de sustentabilidade. Vamos passar a próxima lâmina. Então, nós trabalhamos aqui hoje com essa pirâmide, né, que nós precisamos inverter ela. Veja que lá embaixo está, né, os automóveis, no meio ali o transporte público, e em cima está a questão dos pedestres. Então, nós estamos trabalhando, né, com essa integração entre os diferentes modos de transporte, também na melhoria de acessibilidade e mobilidade das pessoas
né, e cargas no nosso território. Então, nós precisamos debater isso, aprofundar, fazer com que a gente não apenas produza um paper depois dessas discussões, mas que nós possamos, em cima de ciência, de pesquisa, trazer soluções que possam inovar e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Vamos passar para a próxima? Nós também estamos trabalhando aqui com a construção de um marco jurídico, obviamente, para orientar as políticas de mobilidade. Então, nós estamos agora numa fase de pesquisas e análise, onde nós, né, entrevistamos milhares de pessoas, milhares de canoenses, justamente para entender qual é a demanda das pessoas aqui na nossa cidade. Vamos passar para a próxima? Passa para a próxima, aqui nós iniciamos o levantamento. Então, para vocês terem uma ideia, né, a divisão modal da nossa cidade, hoje 31% das pessoas ainda utilizam o automóvel, 7% utilizam o trem, o transporte coletivo, nosso ônibus, né, 20%, bicicleta ainda muito pouco, 5%. Essa é uma das metas do prefeito Jairo, é justamente consolidar um plano cicloviário e aproveitar que a nossa cidade tem uma característica de uma cidade plana, ela não tem aclives nem declives, então é muito importante a gente utilizar a bicicleta como um meio alternativo de transporte. As pessoas que se deslocam a pé também, 23%, também é bem significativo. E aí, dentro do nosso plano de mobilidade, vamos passar para a próxima, a gente fez um estudo das pessoas que viajam, por exemplo, a trabalho, né? Quando viajam, eu digo as pessoas que se deslocam de Canoas para fora de Canoas. Ainda tem um percentual bem significativo das pessoas que saem da cidade para trabalhar de carro, 33%, e de ônibus, ainda apenas 24%. Veja que é um sistema que ele vem perdendo dia após dia, né, usuários, e é por isso que vem se tornando um sistema cada vez mais, né, fraturado, um sistema que, se nós não descobrirmos algumas alternativas, consequentemente ele vai diminuir. Vamos passar para a próxima. E veja que muda bastante, então, para as pessoas que saem da cidade a trabalho, com relação às pessoas que saem da cidade para viagem, né, a estudo. Ali aumenta muito o percentual a pé, vejam que sobe para 42%, e de carro, né, 25%. Vamos seguir? Nós temos a cidade, como disse, muito dividida, está aqui pela BR-116 e pelo trem, ali no meio cria aquele leve balãozinho ali, que tem a Avenida Boqueirão e a Avenida Inconfidência, é o nosso grande gargalo da cidade, né? É o lado que divide praticamente os dois bairros mais populosos, que é o bairro Guajuviras e o bairro Matias Velho, que chega perto aí de 80 mil habitantes, é praticamente uma outra cidade. E é justamente essa transposição da cidade que causa os engarrafamentos, que trazem os transtornos para as pessoas, né? Nós não temos aqui corredores rápidos de ônibus, né? Fica muito difícil também nós implementarmos aqui um BRT, um VLT, por isso que cada vez mais que nós aprofundamos os estudos, percebemos que o aeromóvel é a solução inovadora, é a solução sustentável, inteligente, que pode estar aí atendendo a toda a nossa população. Então, esse hoje é o grande gargalo do nosso mapa na cidade, são aqueles dois pontos ali centrais, né? Tem uma marcação mais forte, em vermelho, que é, né, a passagem de um lado para o outro da cidade entre a BR-116 e a Avenida Boqueirão e a BR-116 e a Avenida Inconfidência. Então, para isso, né, pode passar o próximo, nós iniciamos os estudos com as diretrizes bem específicas, né, com hierarquia para poder trabalhar isso de forma inteligente, poder dar a resposta que o prefeito Jairo exige aqui das suas equipes, principalmente da nossa Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade. Então, nós trabalhamos, né, obviamente, com a questão do aeromóvel no nosso horizonte, mas também com a abertura e as complementações viárias que são muito importantes. Justamente, né, a questão das remodelações geométricas, o alargamento das nossas ruas, e também obras, né, de rebaixamento de viadutos, né, para que a gente possa fazer essa transposição e unir novamente a cidade de Canoas, que infelizmente hoje enfrenta esse problema, que é um dos nossos grandes problemas a serem enfrentados aqui. Lógico que qualquer município, e o querido César Schirmer sabe disso, né, que foi prefeito de Santa Maria, ainda a demanda é saúde,
mas a mobilidade, né, também tem impactado na saúde das pessoas, principalmente no que toca à emissão, né, de poluentes, e isso, obviamente, retorna essas pessoas. Já existem estudos objetivos, né, resolutivos, que nos apontam que quanto mais se polui, mais pessoas utilizam o nosso sistema de saúde. Sem falar da qualidade de vida também, que se perde bastante. Então, por isso, vamos passar a próxima lâmina. Nós viemos discutindo já há algum tempo, né, o Coester sabe muito bem disso, o prefeito Jairo sempre foi entusiasta do aeromóvel, né, já vinha tratando com o querido Coester, né, que não está aqui mais entre nós, esse modal de transporte inteligente, como falei, sustentável, e que o mais importante, ele corre por cima da cidade. Essa é a grande jogada, a grande sacada da aeromóvel, é justamente isso, ele não ocupa terreno na nossa cidade. Não há necessidade, portanto, de fazer desapropriações, né, que seriam viáveis nos dias de hoje, e também a questão de continuar dividindo a cidade. Então é importante que a aeromóvel, ele é um sistema, como eu disse, né, rápido, silencioso, inteligente, que não emite poluentes na natureza, e isso é muito importante também. O Coester sabe que hoje qualquer projeto que tu levares para os principais bancos financiadores do mundo, que podem financiar um projeto nessa magnitude, cobram justamente, né, das prefeituras e dos países que trabalhem com energias limpas. E também o aeromóvel tem uma outra questão importante, se fala muito nessa questão, né, do verde. Nós estamos partindo para cidades elétricas, mas vai chegar um momento também que não adianta nós termos carros elétricos e mantivermos os engarrafamentos. Nós apenas vamos trocar o modo de energia, né, a combustão para eletricidade, mas nós vamos continuar com os problemas de mobilidade. Vamos passar para a próxima. Então, o aeromóvel pode passar para o próximo também. O aeromóvel aí vai contemplar 18 quilômetros, né? Essa é a nossa ideia aqui na cidade de Canoas, se não me falha a memória, são 19 veículos com 25 estações, que vão poder transportar aí 82 mil pessoas por dia. Isso é apenas a primeira etapa, que vai fazer a ligação, né, desses dois bairros mais populosos da cidade de Canoas. E depois do aeromóvel nós vamos avançar também o nosso plano cicloviário, que é muito importante para a cidade, né, que tem como finalidade principalmente interligar alguns caminhos da cidade, né, entre os nossos dois maiores parques, o Parque Eduardo Gomes e o Parque Municipal Getúlio Vargas. A gente percebe que algumas cidades não trabalham bem os seus planos cicloviários, eles iniciam e não terminam em lugar nenhum, como eu digo, né, começa em qualquer lugar e termina em lugar nenhum. É importante haver essa integração, sob pena de nós continuarmos ainda tendo uma baixa adesão das pessoas que utilizam a bicicleta para a sua mobilidade, não para o lazer, mas para a mobilidade urbana. Então, nós estamos também trabalhando junto, né, com o plano cicloviário, obviamente, também essa questão de poder licitar um novo modal de transporte coletivo, e aí onde entra, né, uma nova empresa de ônibus e também o nosso aeromóvel. Isso é importante porque, lógico, que esses sistemas eles se conectam, eles dialogam entre si e têm impactos em todos os nossos sistemas. Vamos passar para a próxima. Nosso plano cicloviário ele é robusto, né? Ele visa aí, como falei, interligar os dois parques. Pode passar para a próxima lâmina. E uma rede vai chegar aí de quase 41 quilômetros. Essa é a nossa ideia, né? Que a gente possa também, a partir das ciclovias, conectar as nossas estações da Transurb, e lógico que isso entra também a questão do aeromóvel, né, se conectar a todos esses pontos importantes, também melhorar a mobilidade lógica dos ciclistas e incentivar, né, essa prática saudável que não emite poluentes e que a gente tem convicção de um caminho que não tem mais volta. Falei no início, pode passar a próxima lâmina, a gente está trabalhando aí também com as linhas rápidas aqui na cidade, foi uma solução rápida para que a gente pudesse trazer para o sistema de transporte coletivo da cidade um maior número de usuários, porque o sistema enfrenta grandes dificuldades. Então, nós planejamos essas novas 10 linhas que atendem os bairros mais populosos, obviamente trazendo conforto para o usuário e também receita para a empresa, que enfrenta aí grandes dificuldades. Nós colocamos nessas linhas rápidas 26 ônibus, né, os intervalos de 15 a 25 minutos nesses horários de pique,
São 20 viagens por dia, né? E as viagens, todas elas são pagas com cartão teu, justamente para que não se onere a operação da empresa com os cobradores. Então, é apenas o motorista, né? Não terá o serviço de cobrador, justamente para a gente poder estar ajudando o usuário, né? A ter um sistema mais rápido e que atenda às suas necessidades, mas também que a gente consiga aí ajudar a empresa nesse grave problema que todas as empresas de ônibus vivem hoje no Brasil. E nós encerramos aqui, pode passar para a próxima, essa grande obra, né? Pode passar a próxima, essa grande obra do prefeito Jairo Jorge, que será a nossa perimetral oeste, né? Essa obra robusta, uma obra que envolve investimentos importantes da nossa cidade, mas será uma solução inovadora, justamente para interligar dois bairros também muito populosos, que é o bairro Guajuviras ao bairro Rio Branco. Então, será a nossa perimetral oeste. Ela, para vocês entendam, ela vai correr em paralelo à BR-116, depois nós temos o trem, temos a Avenida Guilherme Schell e depois a perimetral oeste, que vai servir também para desafogar e a gente poder trabalhar o nosso plano de mobilidade com maior inteligência, com maior integração, com a possibilidade da vinda da aeromóvel para a cidade de Canoas, né, com a licitação de uma nova empresa que possa atender com maior qualidade as pessoas, com a ligação, né, dos quase 41 quilômetros de ciclovias da nossa cidade, para que a gente possa, com o passar do tempo, reduzir o maior número de veículos, porque, como falei, não adianta nada nós mudarmos o modelo energético, sairmos da combustão e partirmos para os carros elétricos, mas nós continuarmos, né, com as nossas ruas engarrafadas, entupidas, e isso é o que vai retirando de todos nós a qualidade de vida. Nós precisamos projetar cidades que partam do olhar do pedestre para a cidade, e não do motorista para a cidade. Quero agradecer mais uma vez o convite, presidente Ponte. Também sempre digo que fica difícil falar de mobilidade e transporte depois do querido Coester, né? Mas foi um prazer, uma honra estar aí na presença dos senhores e das senhoras, poder estar aqui representando o prefeito Jairo Jorge. Muito obrigado, presidente Ponte. Parabéns aí também pelos 91 anos de trabalho que a nossa Sociedade de Engenharia, a SERGS, vem desenvolvendo aqui no estado do Rio Grande do Sul. Nós aqui agradecemos, Felipe. Peço que você diga ao prefeito que ele mandou uma pessoa ainda mais qualificada para o tema de hoje do que ele próprio, imagino eu. Meus parabéns. Eu acho que completou muito bem esta visão panorâmica do transporte, da mobilidade urbana de Canoas. Eu pergunto ao Chima e ao Záquia, em virtude de eventuais constrangimentos de tempo deles, qual deve iniciar. Pergunto para o Chima, qual é a sua opinião, secretário ilustre? Ponte, pela idade, Chima. O Záquia, que é especialista na área. Pela idade, os mais velhos sempre têm a preferência. Então, eu tenho cabelo branco. Branco, mas tenho, né? É vantagem. Fala aí, Záquia. Cuida de Porto Alegre inteiro, eu só cuido do centro. Záquia, você concorda com inverter isso? Então vamos lá, Záquia. A palavra é de você. Você que é o dono do tema. Não, assim, primeiro, Ponte, cumprimentando a tia, querido amigo, a todos os participantes, em especial ao Marcos, né, querido amigo também, de muito tempo, ao Felipe Martini, ao João Albano, ao Chile, que vão participar desse debate extremamente importante e oportuno. Não, a minha apresentação ela vai ter que obrigatoriamente ser rápida, porque ela é muito parecida com a do Felipe, né, sem termos falado, mas tratando das mesmas dificuldades que se tem, com os mesmos problemas e buscando as mesmas soluções. Então, começo aqui de uma maneira objetiva, na mobilidade, só para alguns dados para que a gente possa entender esse desafio de mobilidade em Porto Alegre. E eu tenho dados de 21 de junho, muito próximos, né? Para que nós possamos ter uma ideia, nós tínhamos hoje, dia 21 de junho, uma demanda de 389 mil passageiros de ônibus por dia. E, comparativamente, dados de ano típico, pré-pandemia, para que tenhamos sempre essa referência, transportava-se 835 mil pessoas por dia.
Então, isso mostra a redução extremamente importante da circulação, da demanda no sistema, e hoje estamos com 389, beirando 400 mil, mas aqui em fevereiro de 2021 chegamos a 276 mil pessoas. Então ali foi o pior momento do sistema de transporte coletivo urbano da cidade de Porto Alegre. Quer dizer, ali nós não chegamos a 300 mil, houve uma redução de mais de 60%. Para que se tenha uma ideia também da circulação, se nós pegarmos por faixa, né, 5.483 automóveis circulam neste período, e lá, antes, na pré-pandemia, era 6.096. Quer dizer, mostra que houve um isolamento, uma redução de circulação de veículos. Mas veja como é contraditório. Se nós formos pegar os dados da entrada da cidade, as pessoas que vêm da região metropolitana, os números na pandemia são maiores que na pré-pandemia. Por quê? Porque se nós olharmos, certamente, eu não tenho esses números, mas o trem urbano diminuiu sensivelmente. Então as pessoas começaram a optar pelo medo do contágio, pelo medo dos efeitos da situação pandêmica, as pessoas começaram a optar em circular em automóveis. Quer dizer, em Porto Alegre houve isolamento, houve o home office, mas aqueles da região metropolitana que obrigatoriamente teriam que entrar na cidade, eles optaram pelos veículos, né? Isso mostrando as nossas dificuldades. Por favor, sigam. Aí a mobilidade urbana é muito parecido com a determinação que apresentou o Felipe, né? Pedestres, ciclistas, transporte público, transporte de carga e carros e motos. Seguindo, nós entramos na questão da infraestrutura da rede cicloviária. Isso é interessante, né? A ciclovia Porto Alegre hoje, no ano 2020, construiu quase 10 quilômetros a mais, já tinha 48, totalizando 58, e a previsão de mais 10 quilômetros no ano de 2021. Quer dizer, nós vamos totalizar 70 quilômetros de ciclovia. Mas o importante não é, a próxima lâmina vai nos mostrar, essas em vermelho são as ciclovias existentes. O que nos mostra com muita clareza? Grande parte não se intercomunicam, né? Aquilo, e os senhores da sociedade de engenharia entendem muito bem, que são atrás das medidas compensatórias, né? Aquilo que se exige, de uma maneira, no meu entendimento, às vezes equivocada, o poder público exige dos construtores, aquelas medidas para compensar o impacto que possa ter na região. E aí se faz 500 metros uma ciclovia, 600 metros, dependendo do tamanho do empreendimento, mas sem ter a preocupação que haja uma comunicação, que haja uma interligação entre essas ciclovias, que nós possamos fazer efetivamente um plano cicloviário. Quer dizer, tem-se lá 60 quilômetros de ciclovia, mas muito delas, excetuando essa região central e boa parte do Partenon e entrando na área da região sul, nós vamos ver que tem ali pequenos pedaços, pequenos trechos que não levam a lugar nenhum. E simplesmente elas têm uma utilização pequena na região, talvez, onde foi feito o empreendimento. Estamos mudando esse conceito, né? Estamos desviando da onde está o empreendimento, quando se tem medida compensatória uma ciclovia, e se fazendo que a construção seja numa interligação, que seja uma continuidade, porque hoje nós começamos a observar, e isso é estatístico na cidade de Porto Alegre, que cada vez mais é um modal crescente, cada vez mais a bicicleta deixou de ser um esporte, um lazer, e passa a ser uma atividade de transportes. As pessoas vão ao trabalho, as pessoas vão às escolas quando o sistema cicloviário permite. Quer dizer, elas estão utilizando isso em razão da questão econômica, em razão da questão de qualidade de vida, em razão também da dificuldade do sistema de transporte coletivo. Se nós olharmos a próxima lâmina, vamos ver a infraestrutura do transporte
Por favor, pode passar a próxima. Isso. A infraestrutura do transporte coletivo. Nós temos faixas exclusivas, que são as consideradas faixas azuis, tinham 38 quilômetros no ano passado, a previsão é a extensão de mais 20 quilômetros nesse ano, somados aí com os corredores existentes, nós chegamos ao final de 2021, queremos chegar a 106 quilômetros, né? Os corredores já existentes e essas faixas azuis. As faixas azuis têm sido uma alternativa muito positiva na questão da agilidade do transporte coletivo. Muitas vezes isso é verdadeiro, ela às vezes impacta um congestionamento maior na questão dos carros, que é uma diminuição da faixa, mas nós temos que observar que elas têm exclusividade somente em horário de pico, das 5 da manhã até as 9 da manhã e das 16h30 até as 19 horas. Nos outros horários do entre-pico, ela é uma via de circulação comum, mas na medida que a utilização dos horários de pico, isso dá uma vantagem de tempo de circulação do ônibus impressionante. Quer dizer, isso faz com que as pessoas, e não é justo, que as pessoas fiquem dentro de um coletivo, às vezes de pé, por mais de uma hora, para que possam se deslocar das suas casas aos seus trabalhos. E também isso tem um impacto positivo na tarifa, porque há uma diminuição de consumo de óleo diesel, há uma diminuição de tempo de circulação, e isso impacta positivamente na diminuição ou no menor aumento na questão do transporte coletivo. Falando de transporte coletivo, a próxima lâmina mostrava que pré-pandemia, antes da pandemia, nós tínhamos 1.360 ônibus, essa era a frota de Porto Alegre, circulando pela cidade, com um total de mais de 20 mil viagens por dia. Na pandemia, nesse exato momento, são dados, repito, de 21 de junho, tem 750 ônibus circulando e um total de viagem pela metade, de 20.293 para 9.700. Isso mostra a radiografia hoje do sistema de transporte coletivo. Isso cada vez mais, eu acho que muito ajustado pelo que o Marcos Quester falou, obrigatoriamente Porto Alegre e em Viagem de Canoas, que Canoas já está nesse avanço, não só saindo do papel, mas indo para uma realidade, de buscando uma alternativa de transporte coletivo, e aí o aeromóvel, no meu entendimento, é extremamente ajustado a essa realidade, a essa necessidade, a este momento pós-pandemia. Nós temos que pensar como é que vai ser a circulação de transporte na cidade, na capital de Porto Alegre, pós-pandemia. Se mudou, certamente se mudaram os conceitos, se mudaram os hábitos, se mudaram muita mobilidade das pessoas, mas um modal como aeromóvel, moderno, rápido, seguro, econômico, ambientalmente perfeito e economicamente extremamente viável para o usuário, e aí também entrando um pouco na área do Schirmer, na questão do centro histórico, podendo juntar o aeromóvel no centro histórico com a Orla do Guaíba, que hoje é uma realidade cada vez mais, desde o cais, gasômetro, com a Orla do Guaíba, com a extensão da Orla até lá o Barra Shopping, tenho esse entendimento que esta seria uma linha de turismo excepcional que Porto Alegre poderia e deveria, quem sabe teremos condições de avançar nisso. Aqui é uma pequena radiografia do transporte de cargas dentro do centro da cidade. Foi construído no passado recente, junto às transportadoras, a proibição de ingressar os caminhões maiores nesse centro. Nessa linha verde é onde eles podem circular dentro, na área marrom, somente os caminhões menores, para que não haja, primeiro, que não dificulte a circulação geral, mas também que não haja danificação do patrimônio que o caminhão pesado ocasiona. E isso o nosso prefeito do centro da cidade, o Sérgio Astilho, tem trabalhado com muita dedicação e eu não tenho dúvida alguma que vai modificar muito o conceito do nosso centro. Se olharmos os principais projetos que nós estamos desenvolvendo, a próxima lâmina mostra isso, estamos desenvolvendo
Por favor. Nossa, isso. Na secretaria, são ruas completas, o Centro Histórico, junto com a Secretaria de Planejamento, comandado pelo Schirmer, o Plano de Mobilidade Urbana e também o desenvolvimento do Plano de Mobilidade Hidroviária. A próxima lâmina, de uma maneira rápida, ruas completas. Em Porto Alegre nós temos a João Alfredo, é uma rua que à noite é extremamente boêmia e durante o dia ela não tinha atividade e não tinha vocação nenhuma. A vocação comercial estava inibida pela questão de ser uma zona boêmia e a questão residencial estava absolutamente dificultada. Então nós tivemos uma intervenção, chamamos de urbanismo tático, né, que mudou e realmente vai mudar o conceito, a concepção, dando vida diurna para as pessoas, dando vida diurna às famílias e mantendo as suas características na noite. Na sua fase hoje, nós estamos já desenvolvendo o projeto executivo, mexendo na drenagem, a pavimentação, sinalização, as redes, câmeras de segurança, para que a próxima lâmina mostre uma foto. Se nós olharmos essa faixa branca, diminuímos a faixa de circulação de carros e aumentamos intensamente as calçadas, criando áreas de lazer, áreas de convivência, caracterizando, inclusive, recebeu um prêmio nacional de urbanismo pelo desenvolvimento, pelo projeto definido para a Rua João Alfredo. Bom, próxima lâmina, eu quero praticamente, o Schirmer vai falar sobre isso, mas onde tem uma participação da Secretaria e os conceitos que a Secretaria trabalha juntamente com a Secretaria do Schirmer, nós temos que estimular cada vez mais o transporte ativo, né? Aquele a pé, a bicicleta, qualificar os elementos de mobilidade, aumentar a conectividade da orla, com o Guaíba, diminuir os seus impactos negativos de mobilidade na área central e valorizando o ambiente. E aí o Schirmer tem os dados, mas é impressionante o número de viagens de ônibus que entram no centro da cidade, o número de estações, de paradas, o número de olhar Salgado Filho ali, quase que uma rodoviária, quer dizer, isso impacta negativamente no centro da cidade, e o Schirmer vai falar certamente disso. Nós somos parceiros e estamos trabalhando nesse projeto para que possamos cada vez mais viabilizar. A próxima lâmina mostra uma radiografia do centro e todas as entradas, importante, todas as entradas que a mobilidade leva dos mais diferentes bairros, 7 bairros de Porto Alegre, que vão todos desembocar no centro da cidade. É o coração da cidade e, portanto, tem aí, em termos de mobilidade, uma importância muito grande. A próxima lâmina diz o plano de mobilidade urbana. Isso é extremamente importante. Porto Alegre está desenvolvendo. Veja bem, nós estamos em 2021 e Porto Alegre não tinha ainda um plano de mobilidade urbana. Nós temos, através de lei, que concluir o estudo e aprovar a sua lei até 12 de abril de 2022. Né? E após vamos fazer uma revisão estratégica. Nós temos que esperar a questão da pandemia, temos que fazer pesquisas completas e principalmente a pesquisa de origem e destino. Essa é fundamental e veja, ela foi feita a última vez em 2003. Nós temos que saber, a origem e destino é quando chega o passageiro do ônibus, da onde ele veio e para onde ele vai, né? Para que nós possamos diagnosticar com absoluta precisão aonde a mobilidade é mais necessária, onde tem uma interface com a cidade e necessariamente um sistema de transporte para que nós possamos diminuir os gargalos que a cidade tem. E definir diretrizes e políticas de mobilidade para Porto Alegre, para que nós possamos cada vez mais qualificar a cidade na busca de financiamento de recursos ligados à mobilidade urbana. Também estamos desenvolvendo o plano hidroviário, que isso é uma realidade. O catamarã de Guaíba nos mostra isso estatisticamente. Quer dizer, hoje é um modal que tem
que tem uma demanda que mantém o sistema economicamente falando e diminuindo cada vez mais a movimentação no acesso de Guaíba a Porto Alegre e fazendo com que haja uma redução, né, do tempo de viagem. Então, cada vez mais isso está se consolidando. Estamos na próxima lambda, estamos desenvolvendo os projetos na Ilha da Pintada, que é a Ilha da Pintada ao centro da cidade, que é o estudo que mostra a maior viabilidade. Isso para nós também é interessante, a maior viabilidade econômica e de uma demanda maior. Alternativas também desenvolvidas no ponto da Tristeza, de Ipanema, de Belém, para todos chegarem no Parque Marinha do Brasil. É que com a Orla do Guaíba, a Orla do Guaíba mudou muito o conceito de lazer da cidade de Porto Alegre. O próprio cais, agora com o cais embarcadeiro, e provavelmente esperamos que o cais do Porto saia do papel e logo a curto prazo possa se tornar realidade, mas isso mudou o conceito. Hoje a movimentação que tem nessa região, ali no gasômetro, que tem a região do Parque do Marinha, que tem na Orla do Guaíba, isso é uma demanda que vem de todos os cantos da cidade de Porto Alegre. E sem dúvida alguma, isso tem mexido com o sistema de transportes nos finais de semana, onde a demanda era pequena, ela cresceu. Estatisticamente mostra que o domingo, que eram os dias extremamente deficitários do sistema, hoje eles começam a ter uma movimentação, evidente que ainda não chega a ser um dia no patamar de um dia de semana, mas está muito próximo, mostrando que todos desembarcam no centro para chegar nessa região. Também vem o catamarã de Guaíba, Porto Alegre, tem tido uma movimentação e um acréscimo, um crescimento extraordinário, surpreendente até nesse primeiro momento. Então faz com que nós estamos analisando com mais dedicação, com mais profundidade, essas alternativas da Tristeza, Ipanema, Belém, para desembocar aqui no Parque Marinha do Brasil. Se nós olharmos essa lâmina, essa linha azul mostra que seria o catamarã da Ilha da Pintada, o centro da cidade. Veja bem, de ônibus, que é a linha preta, demoraria em bom momento, sem nenhuma tranqueira, sem nenhuma dificuldade, 45 minutos. No catamarã viria em 15 minutos. Isso mostra a mobilidade, a velocidade, a rapidez e esse modal, que tem que ser mais bem explorado, que trará, sem dúvida alguma, um ganho para a cidade de Porto Alegre. Era isso, doutor Ponte, companheiros, de uma maneira rápida, porque acho que o objetivo é que nós possamos ouvir o Chile e ter condições de fazer um debate, mas isso mostra a radiografia da mobilidade da cidade de Porto Alegre. A sua situação real, as dificuldades que nós estamos tendo no sistema de transporte coletivo urbano, que há uma queda de demanda acentuada, quase que inviabilizando o sistema, mas buscando alternativas. E como o Marcos apresentou, e eu entendo que o aeromóvel é uma alternativa importante, que nós temos que avançar muito nessa discussão, e outros modais que nós temos que enfrentar, que eles são presentes, né? A bicicleta é uma realidade, o hidroviário está chegando para ocupar o seu espaço, né? Para que possa também criar uma alternativa nova, mas ir olhando aí com muito carinho, com muita atenção, essa questão do centro da cidade de Porto Alegre. Não quis me alongar no centro, porque o Chile domina muito isso, mas é inadmissível. Hoje aí tem mais de 30 mil viagens de ônibus por dia no centro da cidade, criando esse caos todo na questão de mobilidade, que tu pode trocar isso por um sistema muito mais moderno, muito mais ágil, rápido, como é a questão do aeromóvel. Tá? Então eu agradeço a oportunidade e vamos ouvir o Chile e participar do debate. Obrigado, Ponte. Obrigado, Jaque. Porto Alegre passou a ter a chance de ter uma equação econômica com as mudanças, com as reformas que estão sendo feitas, reformas estruturais, que passou ainda ontem, a reforma da Previdência, vai ter a condição de ter recurso e possibilidade de financiamento para esse programa viajável que está sendo apresentado e da recuperação do centro, que sempre demanda dinheiro, que agora vamos ouvir
Também na palavra do nosso querido secretário Celestino, a quem eu entrego a palavra nesse momento. Bem, obrigado, Ponte. Um abraço a todos os presentes, uma saudação muito carinhosa ao Ponte, um amigo querido de muitos anos, e ao Marcos Coesta, que é uma figura admirável. E temos conversado muito nos últimos meses para viabilizar a revitalização daquele espaço lindo que tem ali e aquela obra belíssima que é o do Trem Zumbi, mas já com um perfil diferenciado, mais turístico, mais cultural, mais memorial, enfim. Esse é o nosso propósito, isso também ajuda a melhorar aquele espaço. E também queria saudar o Zaca, o nosso colega aqui, amigo também, e a quem compete, enfim, as questões de mobilidade urbana, inclusive no centro, e que tem sido nosso parceiro na viabilização desse esforço de revitalização. E também o Felipe, nosso colega lá de Canoas, outro amigo de muitos anos. E eu quero ser muito breve, apenas complementando algumas informações que o Zaca apresentou aqui, e obviamente compreendendo a grande relevância do tema e os impactos que tem na vida das pessoas, políticas adequadas de mobilidade urbana e também da agenda ambiental, que é obviamente cada vez mais presente no planeta. E eu quero falar rapidamente sobre o Centro Histórico de Porto Alegre, esse esforço que o nosso governo realiza no sentido da sua reabilitação, da sua recuperação, da sua revitalização. Dos muitos problemas que tem o centro, são muitos diferentes e complexos, mas o mais difícil, eu não tenho nenhuma dúvida, mais complexo e mais nos desafia é a questão da mobilidade urbana e, obviamente, dos seus impactos na vida das pessoas, na vida da economia do centro, das habitações do centro, enfim, de todos os aspectos que envolvem o centro histórico. E eu quero citar alguns dados que dão a dimensão do que eu estou querendo falar aqui. Primeiro, o centro tem uma área pequena de 2,3 quilômetros quadrados. Isso é menor que a maioria das cidades do Rio Grande do Sul. Só que, mesmo assim, o centro enfrenta, mesmo sendo essa área tão pequena, enfrenta grandes problemas e grandes dificuldades. Vou citar alguns. Primeiro, temos uma rodoviária que recebe todo o fluxo de transporte coletivo municipal e interestadual, não é dentro do centro histórico, mas na periferia do centro histórico e nas implicações que tem isso. O novo acesso de Porto Alegre, que vem da nova ponte, essa rodoviária deveria ficar mais próxima à nova ponte sobre o rio Japi, porque, por óbvio, os ônibus que entram em Porto Alegre, que vêm pela BR-290 e pela estrada, e pela rodovia do Parque, e por aí entra todo o Rio Grande do Sul, exceto a Serra, se tivesse uma rodoviária mais próxima à Rua Dona Teodoro, mais próximo ao Trenzurbe, estação Trenzurbe que tem lá, e mais próximo ao aeroporto, certamente a sua localização seria muito mais adequada. Agora, foi lançado o edital sobre a rodoviária aqui de Porto Alegre, e infelizmente a decisão foi manter a rodoviária. E eu acho que isso é um problema, condena Porto Alegre a ter uma rodoviária ali no mínimo nos próximos 25 anos e todos os impactos que tem sobre a cidade e sobre o centro histórico. Outra questão também é relevante, tem 19 terminais de ônibus no centro histórico, 12 de ônibus de Porto Alegre e 7 da região metropolitana. E é inacreditável que os ônibus da região metropolitana que entram em Porto Alegre, entram no centro histórico, não podem recolher passageiros de Porto Alegre. Pega um ônibus que vem de Novo Hamburgo, ele entra ali na Farrapos, por hipótese,
e tem uma parada de ônibus, tem 10 passageiros que se destinam ao centro e não pode pegar. Isso é a prevalência do interesse privado das empresas de ônibus da região metropolitana e as de Porto Alegre, que boicotam a possibilidade de integração, não aceitam a integração do transporte na região metropolitana. Então, isso é um absurdo, é a prevalência do interesse privado sobre o interesse público, com as consequências danosas que isso representa. Então, 19 terminais de ônibus no centro, 2 terminais do Transurb, 1 terminal hidroviário, 14 estações de bicicleta, 51 pontos de táxi, 203 paradas de ônibus, 33 mil viagens ao centro histórico, são dados de 2019, viagens da Grande Porto Alegre e também de Porto Alegre, que terminam no centro histórico. E por último, nós temos no centro histórico uma presença diária de em torno de 350 mil pessoas. Então, este conjunto de problemas e de dificuldades, e todas as suas consequências, o Zac acabou de falar que a Salgado Filho foi transformada numa rodoviária, de fato foi. É só passar qualquer hora do dia ali, você vai ver dezenas, se não centenas de pessoas nas ruas, tanto em direção ao centro ou para sair do centro, pessoas ali. Aquela avenida ela foi transformada numa rodoviária. As questões, enfim, de mobilidade urbana no centro, elas têm que ser resolvidas, sob pena de inviabilizar qualquer proposta de revitalização, pelas implicações que a mobilidade urbana caótica representa para um processo de transformação nessa região. Está em andamento por uma empresa de consultoria um plano de mobilidade do centro histórico, mas é difícil dissociar o centro histórico do resto da capital, quando devido à mobilidade, como é difícil também desvincular o centro histórico e Porto Alegre da região metropolitana na questão da mobilidade. Infelizmente, há uma dissociação total, não há uma política integrada e responsável e adequada, com as consequências nefastas, eu repito, na vida da população do centro, na economia do centro e nas possibilidades de revitalização do centro histórico e na superação das outras questões que envolvem o centro histórico de Porto Alegre. Então, eu, na verdade, estou colocando mais aqui um problema do que uma solução. Na verdade, precisamos resolver isso. Não pode, no centro histórico de Porto Alegre, ter 19 terminais de ônibus, 7 dos quais da região metropolitana. Não pode toda a mobilidade urbana, todo o transporte do Rio Grande do Sul, do intermunicipal, interestadual, da região metropolitana e de Porto Alegre convergir para o centro histórico de Porto Alegre. Então, como isso envolve muitos atores, envolve a Prefeitura Municipal, o Governo do Estado e o Governo Federal pelo Transurb, isto seja uma dificuldade adicional no enfrentamento deste problema. E, por último, nós estamos aqui querendo receber sugestões para enfrentar esse problema, porque ele é muito complexo, ele é fundamental e de difícil solução, e além de, obviamente, ensejar a aplicação de recursos significativos para buscar um caminho mais adequado. Enfim, encerro aqui a minha manifestação, cumprimentando a todos e cumprimentando o Marcos, sobretudo pela sua dedicação, pelo seu esforço, pela sua competência, enfim, a ele e ao seu pai, que eu conheci, um guerreiro e um cientista, mais do que um empresário. Provavelmente, se ele fosse mais empresário que cientista, teria, enfim, tido um outro destino na questão do aeromóvel. Então, um abraço a todos e muito obrigado. Microfone, doutor Conte.
Obrigado. Estou agradecendo ao Chile na participação, levantou uma série de problemas e a sociedade de engenharia vai estar atenta na tentativa de dar uma contribuição sua nesse período de governo que se encontra. Vou pedir para deixar o debate. O João Albano. Obrigado, presidente Ponte. Meus cumprimentos a todos que falaram anteriormente e aos presentes. Eu vou tentar ser bastante sintético para que sobre algum tempo para os debates que se fazem necessários. Então, vamos lá, presidente e prezados colegas presentes. Quais são as tendências de mobilidade que nós temos hoje? Ora, o que foi falado aqui sobre soluções inovadoras está na ponta dessas necessidades para melhorar a mobilidade nas cidades. Então, o aeromóvel se encaixa perfeitamente, dispositivos de transporte com trilho suspenso, que nós conhecemos na Alemanha, o monotrilho, que está sendo estudado para implantação em São Paulo, VLT, etc. Então, isso é uma tendência e estamos já com essa solução sendo encaminhada aí para o município de Canoas e alguma coisa para Porto Alegre. Bom, uma outra tendência para melhorar a mobilidade é diminuir os congestionamentos. Isso é, sem sombra de dúvida, uma das maiores preocupações dos gestores e eu tenho certeza que o ZAC, isso é uma das maiores dores de cabeça do ZAC. Bom, a diminuição da poluição do ar, da poluição sonora também, não é? Há uma perspectiva de maior utilização do carro elétrico, que certamente irá contribuir para diminuir a poluição do ar. Bom, uma tendência natural que se observa nos habitantes da cidade é aumentar os percursos a pé. Me chamou a atenção os dados que foram apresentados pelo Martini, da Prefeitura de Canoas, né? 23% e depois, num outro momento, mais de 40% de deslocamentos a pé, realmente me chamou bastante atenção de forma positiva. Bom, nós temos que ter também bons transportes complementares, linhas alimentadoras, linhas de ligação, aumentar o uso da bicicleta, foi bem falado aqui, e melhorar e qualificar também o transporte de massa. Essa seria a primeira, digamos assim, primeiro bloco da minha fala, Ponte, sobre a mobilidade de uma maneira geral. Com relação ao aeromóvel, eu mais captei as informações que foram transmitidas para o nosso passivo, para nossas discussões na universidade, no âmbito da Comissão de Transportes. Muito interessante isso que Canoas está adotando e certamente logo a cidade estará usufruindo essa implementação dessas linhas que estão sendo estudadas. Eu não gostei, vamos dizer assim, Ponte, da informação que foi dada, que seria feita ali na linha existente, junto ao Ministério da Fazenda, de um museu da mobilidade. Eu, sinceramente, eu acho que aquela linha ali, ela deveria ser aproveitada por uma ida e volta até o centro, um deslocamento do centro até o centro administrativo, durante a semana, no final de semana, poderia ser muito bem aproveitada para turismo. Eu acho que é um investimento que já está feito ali, é só colocar um veículo em cima, prolongar um pouquinho aquela estrutura de pilares e vigas e teríamos um deslocamento do centro até o centro administrativo em boas condições. Mas talvez me falte algumas informações para que esse juízo seja definitivo. E um terceiro bloco de comentários, Ponte, já encaminhando para o encerramento, eu queria dizer aqui um recado para o Schirmer, nosso prezado secretário. Eu quero dizer que eu acompanhei, de certo modo, a alguma média distância, as reestruturações do centro de São Paulo. São Paulo, a partir do ano 2000, ficou com o centro da cidade completamente deteriorado, né? Os deslocamentos dos primeiros habitantes daquela área se deslocaram para o
quadrante sudoeste da cidade e ficou aquele centro deteriorado. Então, dentro dos estudos que foram feitos, eu arrolei aqui 5 tópicos, prezado Schirmer e colegas participantes desse encontro. O primeiro seria: sem o automóvel, o centro morre. Isso é uma conclusão deles. Né? Sem acesso ao automóvel, o centro morre. Segundo, habitar os prédios existentes com residências familiares. Terceiro, incentivar o comércio e a gastronomia para que sirvam como pontos de atração para pessoas, para dar vida àquele centro histórico que nós estamos pretendendo. Quarto, conservar fachadas de prédios históricos existentes, como um atrativo turístico externo e também interno. E quinto e último, permitir que o bairro do centro histórico, como foi em São Paulo e como será o nosso, tenha a devida segurança, que não existam assaltos e não existam arrastões. Então, essa é uma rápida contribuição que nós estamos tentando passar para as autoridades aqui presentes, como uma espécie de contribuição da sociedade de engenharia para este debate. E dizer que as informações que nós ouvimos aqui, de todos, muito pertinentes, muito profundas, e que elas servem e servirão de base para os nossos estudos. Os técnicos e estudiosos da área de transportes precisam esse convívio com os gestores para que a gente tenha acesso a essas informações e possamos, então, formular as nossas contribuições. Ponte, era essa a nossa rápida participação. Obrigado, Albano, muito rica a sua exposição. Esses 5 pontos que você citou agora, lá de São Paulo, de que época foi isso? Há quantos anos, mais ou menos? Você tem mais ou menos? Olha, 6, 7 anos. 6, 7 anos. Então, ainda presente, apesar das mudanças. Eu queria fazer a primeira indagação, antes de oferecer a palavra, tomando a seguinte: a Sociedade de Engenharia já examinou detalhadamente, há muitos anos, repetidamente, a pertinência, a adequabilidade, a conveniência, a modernidade, e é por isso que ao longo do tempo ela renova, do projeto do Quester. Tecnicamente, estruturalmente, em termos energéticos, em termos de meio ambiente, ela tem absolutamente o apoio integral da sociedade de engenharia, inclusive em termos arquitetônicos, que não é a nossa especialidade, mas tem muito arquiteto dentro da sociedade de engenharia, e a opinião predominante é que, ao invés de enfeiar, ele embeleza a cidade. Bom, portanto, uma ampliação ou um início efetivo de utilização da solução do aeromóvel depende da estrutura econômica, da viabilidade econômica, que está muito ligado à questão da iniciativa privada. Há uma tendência ainda, eu acho até que isso com o tempo talvez pare-se, no momento em que as cidades deixarem de gastar e começar agora com as reformas estruturais, começou a ter possibilidade de ter recursos para coisas mais importantes. Uma delas é o transporte coletivo. Se você, ao invés de gastar dinheiro aposentando pessoas precocemente, empregando pessoas que não têm o que fazer, gastando à toa no que se gasta, ao invés disso se viabilizasse o transporte coletivo gratuito, era uma coisa mais do que pertinente, parcialmente ou até na sua globalidade. Então, isso eu sinalizo para achar que há uma tendência, sim, de se viabilizar uma solução do Tem Quester. Quero incorporar essa reflexão do Albano sobre utilizarmos aquela linha, aquele trecho que foi feito inicialmente, apenas como uma parte de exposição para a cidade, de museu. Eu acho que se pudermos incorporá-lo, e já foi pensado, já tivemos conversando com o Quester, já conversamos em governo passado
ver se aquilo não poderia fazer uma integração ali com a zona da Chaminé, que tem uma demanda razoável, e agora, mais do que nunca, com toda a exploração da área do litoral, da área do Guaíba inicial, os 3 trechos que vão ter aí, que certamente vai ajudar na viabilidade disso. Mas isso vai depender muito dos estudos que o Quest, que o Marco tem que fazer com muita cuidado. Eu não sei aquela estrutura que tem ali do Transub, se pertence ao Quest, ainda que não pertença, porque tenha sido de financiamentos passados, isso é resolvível. O que é que quer que o dono daquilo, se não colocar em funcionamento? Ninguém vai se opor àquilo, vai ser por um ré, você resolve esse problema. Nós não chegamos nesse nível de obtusidade e que o dono daquilo prefira deixar lá, se acabando, do que deixar lá em utilização. Isso aí pode entrar na sociedade e ajudar. Bom, agora o ponto econômico, portanto, o custo dessa passagem, que tudo vem ao encontro da solução que se busca. Nós sabemos que o Brasil começou, por causa de 20 centavos, a fazer um protesto generalizado que prevalece até hoje, naturalmente por outras razões. Mas a fagulha é o transporte, é o preço do transporte. O prefeito agora explicitamente diz, os técnicos dizem que a sustentabilidade é 5,20. Ele diz, não vou pagar. Em tese, isso aí seria uma acusação imensa. Você disser, pô, como é que o prefeito se mete numa coisa, tornar antieconômico? Mas não é. Por quê? Porque ao dizer isso, ele não está afirmando que vai inviabilizar as empresas, ele está dizendo que vai dar outra solução para poder reduzir para 5, mantendo naturalmente a estabilidade econômica do sistema. Isso tudo deve ser incorporado nesse estudo que um dos principais objetivos desse nosso debate, além do problema macro de toda a mobilidade humana, é a inserção do sistema aeromóvel em alguma forma dentro da cidade. Eu vi ali frações de possibilidade, o próprio Marcos chegou a referir, numa utilização na Avenida Farrapos, etc. Porque eu queria, para encerrar, eu estou sendo longo, essa minha intervenção, se nós somarmos o custo de fazer a via, de mantê-la viva, com o custo do ônibus, da passagem do ônibus, o custo eu estou falando, certamente a minha intuição é que sai maior do que o custo de fazer a via dele, que é muito mais leve e expressa, talvez até custe menos do que uma pavimentação robusta para enfrentar ônibus, está certo? No tempo, aquela de duração quase limitada, a outra você tem que 10 anos estar fazendo, somado ao custo do trem, que é muito mais barato. E você viu que numa crise, por exemplo, com a pandemia, um sistema como esse se adapta muito mais facilmente, porque o transporte vazio se acresce uma besteirinha de nada, enquanto no ônibus o transporte vazio é uma estupidez, o que acresce de custo. Em suma, todas essas equações econômicas têm que ser agora feitas em cima de planilhas, em cima de estudo, de dedicação, etc. e tal, que vocês estão aí dedicados. É só ver as discussões que nós tivemos. Canoas, por exemplo, fez essa abordagem ampla com seus técnicos lá, vocês vão ter que se debruçar aí. Eu sou muito simpático a uma linha, nem que seja inicial, de aeromóvel, uma atração turística. É uma atração turística, atendendo com viabilidade econômica ali no centro, dado o custo baixo. Talvez não a viabilidade de fazer a implantação. É muito menos subsídio do que um Transub, que leva aí uma fortuna a toda hora do Brasil. Quero, portanto, deixar essas reflexões. A questão do presente, como a Prefeitura de Porto Alegre vai sair no curto prazo dessa inequação que tem aí, essa quase impossibilidade, também foi abordado tangencialmente, mas nós já fizemos um estudo sobre isso, a nossa comissão de transporte tem até sugestões, e se envolve alguma coisa que foi referida aqui de passagem pelo representante de Canoas, quando ele disse o seguinte, não tem comprador de ônibus. Ele disse isso aí en passant. Tá certo? É uma das coisas que temos que utilizar isso como argumento de convencimento. E a capacidade de diálogo da Prefeitura para inserir
essas modificações, que serão algumas delas incompreendidas no começo, é muito grande. Veja só a aprovação de uma emenda constitucional, estou chamando assim simbolicamente, aqui em Porto Alegre, na reforma da Previdência, que sempre é uma das mais complexas, e acabou se conseguindo o colo, na tangente do conveniente, mas se conseguindo. E certamente essas soluções impopulares que teremos que ter para a visão de alguns, tá certo? No transporte, Isaac, você vai conseguir convencer e conte com a sociedade de engenharia para dar um apoio técnico, porque a sociedade de engenharia, estou me despedindo com muito orgulho, é uma entidade, me permita usar isso, que não tem a possibilidade de estar defendendo interesse que não seja o bem comum. Não porque está no seu DNA, não porque está na sua... é o mantra dela. É porque ela não defende empresa, ela não é uma sociedade de empresários. Ela não defende engenheiro, porque ela não é uma entidade para proteger engenheiro. Nem de funcionário público, nem de empregado de empresa, nem de nada. Ela só está aí para cuidar do bem comum. E no dia que, crescentemente, os governos foram percebendo isto, vão tê-la como um aconselhamento mais neutro, mais competente, porque ela pode envolver todos os engenheiros, quase todos de Porto Alegre, em qualquer estudo mais profundo. Ela puxa o telefone, fala com fulano, Beltrano, me ajuda aqui, e traz uma coisa limpa, orgânica, com debate técnico e com as análises econômicas que seja possível trazer. Então, obrigado. Eu passo a palavra aos companheiros que queiram fazer alguma indagação. Presidente Ponte, tudo bem? Jefferson aqui do Jornal do Comércio. Jefferson, tudo bem com o senhor? Tudo bem. Você nunca dá destaque à sociedade de engenharia nas suas matérias. Ela dá destaque à matéria, como convém, né? Porque não interessa o que seja. Ponha bem grande, iniciativa da sociedade de engenharia. Sempre coloco. Obrigado, Zé, pela tua presença. Esse Obrigado, rapaz, os que não conhecem, ele é um jornalista do Jornal do Comércio, já foi de outros meios de comunicação, tem a qualidade que não tem a imprensa de hoje, que só reproduz a verdade. E reproduz com clareza, reproduz com... Não estou aqui querendo lhe agradar, não. Eu até peço que você tape os ouvidos. É porque realmente é de grande qualidade a matéria que ele faz no Jornal do Comércio. Palavra é sua, Jefferson. Bom, eu queria aproveitar a presença dos dois, tanto do Marcos Coessa quanto do Felipe Martini, para detalhar, porque o projeto do Aeromóvel, ele foi, daí mudou gestão, ele deu uma estagnada e agora está voltando. Aí eu queria detalhar com vocês se precisa um novo processo licitatório, retoma aquele antigo, vocês têm cronograma e investimento do projeto? Aí eu acho melhor o município responder, né? Nós somos, na verdade, a Aeromóvel é a fornecedora da tecnologia, né? Nós não somos sequer operadores do sistema, né? Uhum. E às vezes eu fico preocupado ali porque os empresários, por exemplo, das empresas de ônibus, né, de Porto Alegre, eles nos veem como um concorrente. Não, nós só somos... A Carris era uma empresa de bondes, mudou de tecnologia, foi para o ônibus, agora pode mudar de novo. Então, o Aeromóvel é isso, é uma tecnologia de mobilidade. Nós não somos concorrentes de ATP nem de operação, né? Mas eu acho que aí o Felipe aí é mais adequado aí que responda, né? O secretário ainda está aqui na live com a gente? Felipe, posso dar cortou. Oi. Tá ali. Uhum. Secretário, tudo bem? O presidente Ponte, eu já conversei anteriormente com o senhor, acho que eu não tive a oportunidade ainda, eu estava perguntando agora, como é que está esse processo na questão pública? Porque eu me lembro de entrevistar as últimas gestões, né? Então, com a primeira gestão do prefeito Jairo Jorge, o projeto tinha avançado, do Aeromóvel, né, da implantação, daí estagnou na gestão seguinte e agora foi retomado, né? Vocês estão tratando como uma retomada. Eu queria saber os detalhes burocráticos disso. Se precisa de uma nova licitação e se vocês têm um cronograma e um investimento para a implantação do Aeromóvel em Canoas. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Felipe. Pode falar. Uma coisinha aqui. Jefferson, claro que nós vamos procurar fazer uma nova modelagem, né? Se as tratativas com o Aeromóvel avançarem. Primeiro é tornar, através das audiências públicas, hoje feita através dessas ferramentas, né, as ferramentas que possibilitam os encontros, para discutir com a sociedade, que é uma marca, uma característica do prefeito Jairo Jorge, justamente fazer isso.
forma muito transparente, chamando as pessoas para o debate. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, lógico, que aquele modelo que começou a se trabalhar com a aeromóvel no segundo mandato do prefeito Jairo é diferente do modelo que nós precisamos desenvolver nos dias atuais, por vários fatores. Hoje nós temos que avançar, logicamente, por uma parceria público-privada, por exemplo, que é essa modelagem mais atual, mais adequada, que não onere